Olá a todos, a graça e a paz do nosso Senhor. Gostaria de apresentar um estudo cujo tema é Educação Cristã, com base no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Tá? Antes de mais nada, gostaria de fazer uma pequena oração para que Deus possa nos abençoar nesse estudo. Querido Deus e Pai amado, gostaríamos de pedir a sua sabedoria e discernimento para o estudo que daremos com base na Tua Palavra. Que cada pessoa, que cada jovem que assistir esse vídeo possa ser abençoado para que juntos possamos crescer em unidade na fé, ó Pai. Assim entregamos tudo nas Suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Bom, no que consiste a educação cristã? A educação cristã, ela estuda a maturidade cristã, né, dos crentes, com base num relacionamento, primeiramente, coletivo, tá? E depois com base numa maturidade cristã, num relacionamento pessoal, né? Num pensamento só você e Deus. Tá? E esse tema, educação cristã, ela tem dois grandes objetivos. O primeiro é a edificação do corpo de Cristo, tá? Com base no capítulo 4, a gente vai ver dos versículos 1 ao 16. E o segundo grande objetivo é com base nos versículos 17 ao 32, que seria na questão de uma nova vida com Cristo. Tá? Então, o primeiro grande objetivo da educação cristã, com base no capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele descreve para a igreja de Éfeso, e curiosamente essa igreja de Éfeso é aquela que o apóstolo João também escreve no livro de Apocalipse, tá? Aquela igreja que havia perdido o primeiro amor. E provavelmente Paulo escreve para a igreja de Éfeso antes do apóstolo João, né? Então ele saúda os irmãos em Éfeso, ele passa até que bastante tempo nessa igreja, ensinando, né, os cristãos convertidos nessa região de Éfeso, que é atualmente a Turquia, né? E a cidade de Éfeso na época era uma cidade muito importante, e ela fazia parte do Império Romano na época, né? E como ela fica perto do mar, ela tinha uma grande importância na questão portuária, né? Bom, mas voltando à questão da educação cristã, nesses primeiros 16 versículos, Paulo ele descreve que a igreja é como um corpo, né? Não a igreja feita de tijolos, feita de paredes, né? Mas cada cristão, ela faz parte do corpo de Cristo. E Paulo saúda a sua igreja como um corpo que trabalha de forma integrada, né? E cada membro, ela possui uma função específica, né? E todo o corpo deve crescer de forma integral, né? E cada parte desse corpo tem uma função específica e cujo objetivo é crescer a medida e a estatura de Cristo, tá? A vida cristã é um processo em que lá no final é que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo, tá? Então, não é de uma hora para outra, depois que você se converte, você aceita Cristo como Jesus, como Senhor e Salvador, você vai ser tão perfeito como Cristo. Não. A gente vai, né, subindo cada degrauzinho para que lá no final a gente consiga ser um pouquinho mais parecido. Cada dia é um passo, é um processo, tá? E aí a unidade do corpo de Cristo, ela é fortalecida, ela é edificada pelo Espírito
da paz, como Paulo descreve, mas que é o Espírito Santo, e que como sendo um só corpo, um só deve ser o batismo, um só deve ser o Deus, e um só deve ser o Senhor neste corpo, né? Então, como corpo, esta é a missão da igreja, tá? E o que significa esse fortalecimento, essa edificação do corpo de Cristo? Ela caminha em direção à maturidade espiritual. Então, quais seriam as características, né? No versículos 11 a 12, Paulo fala que todos devem realizar um trabalho para o bem da comunidade, né? Sendo que cada um cumpre uma função específica. Uns para apóstolos, uns para profetas, uns para evangelistas e outros para mestres. Então, todos têm uma dessas funções específicas. Então, você pode até dizer assim, mas eu não tenho vocação para apóstolo, não tenho vocação para evangelista, não tenho vocação para ser mestre, para ser pastor. Não. Você, a partir do momento que aceita Jesus e quer ter uma vida em comunhão com a igreja, você vai cumprir uma função desta, tá? Você pede para o Espírito Santo te orientar para saber quais são os talentos que você deve exercer e pede para que Deus possa te entregar um dom ou mais dons para a edificação desse corpo, tá? Por que são essas 4 funções? Os apóstolos para a edificação do corpo, né? Os profetas para a revelação da palavra, os evangelistas para levar a palavra de Deus àqueles que ainda não conhecem, os pastores para cuidar do rebanho e os mestres para o ensino da palavra, né? Mas você vai dizer assim, Fábio, e você? Qual é a sua função? Bom, eu gosto muito de ensinar a palavra, gosto de ensinar aos jovens, às crianças, né? Então, eu acho que me cumpre essa função de dar entendimento à palavra de Deus, tá? E ao longo do tempo, nada impede que Deus possa me oferecer mais dons para a edificação do corpo de Cristo, tá? Uma coisa interessante que eu percebi lendo esta passagem é que algumas igrejas, elas, como eu posso dizer, certas pessoas, certos pastores que se dizem apóstolos, que se dizem servos de Deus, utilizam esses talentos, esses dons para glória própria. Isso é uma grande mentira, né? E como os versículos 1 a 16 são destinados para edificação do corpo, então essas funções de apóstolo, e de profetas e de pastores servem para a edificação do corpo de Cristo, não é para a glória própria, né? Porque se fosse para a glória própria, para a sua própria edificação, ele não estaria nesses primeiros 16 versículos do capítulo 4 de Efésios. Então, vamos dando continuidade. Além disso, os irmãos da igreja, eles devem ser aperfeiçoados a fim de desenvolverem seus ministérios, né? Ao longo da sua vida cristã, os seus ministérios devem ser aperfeiçoados. O terceiro ponto é que existe unidade por meio da fé em Cristo Jesus, né? A igreja, sendo corpo, ela deve fazer de tudo para que ela se mantenha em unidade, para que ela esteja em comunhão. Daí a palavra comunidade, que nesse ponto significa unidade. Então, a igreja é uma comunidade de fé. Ela existe unidade por meio da fé. E o quarto ponto
Os membros da igreja, eles vão desenvolvendo suas capacidades para deixarem de serem crianças na fé, né? Por que deixarem de serem crianças na fé? Porque as crianças, elas podem ser podem ser influenciadas por qualquer tipo de doutrina, né? Então, na época que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, a época ela era muito influenciada por doutrinas, por filosofias gregas, né, contrárias à doutrina da palavra de Deus, né? Então, Paulo alertava os efésios, aqueles que eram de uma cultura grega, né? Paulo alertava para que a igreja não fosse influenciada por essas doutrinas que fossem contrárias à palavra de Deus, tá? Então, resumindo, quais seriam as quatro características para a edificação do corpo de Cristo? Cinco características, né? Eu vou falar a quinta, que a igreja ela passa a refletir o estilo de vida de Jesus, né, no seu dia a dia. Porque todos devem agir com amor, devem agir com misericórdia, devem agir com justiça, com obediência à palavra de Deus e tendo mais ambição às coisas do reino do que ambições às coisas do mundo. Então, a partir do momento que você começa a adquirir maturidade cristã, mais as coisas do reino são mais importantes do que as coisas materiais, do que as riquezas, do que a sabedoria humana, né? Tudo isso começa a ser deixado em segundo plano. É lógico que isso é importante, né? Você ter conhecimento, você fazer uma faculdade, você estudar, tá? Mas que tudo isso seja para a glorificação do reino de Deus, né? Então, as características para a edificação do corpo de Cristo são: o cristão ele trabalha para o bem da comunidade. A segunda característica é que a igreja ela deve ser aperfeiçoada por meio dos seus ministérios. A terceira é que o cristão ele se considera uma parte importante da igreja e junto com os demais membros, né, eles formam uma unidade da fé. A quarta característica é que a igreja possui uma maturidade espiritual fortalecida e já não existem mais crianças na fé. E a quinta característica é que cada membro, cada cristão dessa igreja, ela reflita o estilo de vida de Jesus, tá? Então, essa é a primeira característica, que é a edificação do corpo de Cristo. No próximo vídeo, eu vou falar a respeito da segunda parte da educação cristã, que é como viver uma nova vida.